Bom, continuando a nossa série de aulas, hoje nós vamos resolver a questão 5.4/15 do DORF, que pede para a gente achar o valor de R, do resistor R, por meio de dois caminhos. Primeiro, por análise de malha, e depois achar o mesmo R por meio do equivalente de Thevenin, e comparar as nossas respostas. Então, bora começar pela letra A, em que a gente precisa achar o R por meio de análise de malha. Quando a gente vai fazer análise de malha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quais são as malhas do nosso circuito. Então, eu sei que aqui eu tenho uma malha, que eu vou chamar de 1, aqui eu tenho outra malha, que eu vou chamar de 2, e aqui embaixo eu tenho outra malha que eu vou chamar de 3. Uma vez que eu vi quais são as malhas do meu circuito, então eu vou arbitrar as correntes de cada malha. E aí uma dica, é importante que a gente arbitre as correntes sempre no mesmo sentido. Por quê? Porque isso facilita na hora de fazer o cálculo e evita que fique muito número negativo ou que ocorra alguma troca de sinal. Então, eu vou colocar aqui a corrente I1 da malha 1. Aqui eu vou colocar a corrente I2 da malha 2. E aqui a corrente I3 na malha 3. E agora, depois que a gente arbitrou as correntes dentro do nosso circuito, a gente vai olhar quais são os resistores que estão fazendo interseção entre malhas, para justamente conseguir entender e arbitrar qual a corrente que vai estar passando por eles. Vou colocar aqui de vermelho. Eu tenho aqui um resistor de 20 ohms. Esse resistor está entre a malha 1 e a nossa malha 2. Então, eu vou escolher um sentido para a corrente que passa nele. Nesse caso, eu vou escolher o sentido para baixo. Se eu escolher o sentido para baixo e eu seguir o caminho de cada uma das correntes que eu contorno, eu vou ver que a minha corrente 1, ela está passando aqui, ó. Ela desce aqui, ela vem para cá, nesse ramo ela sobe, ela vem para cá e aqui ela desce. Percebam que a minha corrente 1, ela está seguindo o mesmo sentido da corrente que eu arbitrei para esse resistor. Então, eu vou fazer I1, e o I2, ele está indo em sentido oposto. Então, o I2, ele vai subir nesse resistor, ao invés de descer. Então, eu vou fazer menos I2. Então, quando eu for fazer a análise de malha dessa corrente que está passando por esse resistor, eu tenho que considerar que a corrente que passa por esse resistor, ela também tem influência da outra malha. Então, eu não posso só analisar a malha 1 e só pegar o resistor de 20 ohms e colocar só I1. Eu preciso considerar também que existe uma outra corrente, uma outra influência da malha 2. O mesmo acontece quando a gente inverte os lados. Então, se eu for analisar a malha 2, eu preciso considerar que existe uma influência de I1. E por isso que a gente estabelece essa resultantezinha para a nossa corrente arbitrada. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, vou colocar para baixo também. Eu poderia colocar qualquer sentido. Está no mesmo sentido de 1, sentido oposto de 3. Então, seguindo a mesma lógica, isso aqui vai ser I1 menos I3. E eu tenho aqui o último resistor, né, que está entre malhas, que é o nosso resistor R, que foi o resistor justamente solicitado pela questão. Percebam que já foi arbitrada a corrente que passa por ele e já me foi dado o resultado. Essa corrente, ela está indo nesse sentido, ou seja, ela está indo para a direita. O I3, ele passa no mesmo sentido da corrente, enquanto que o I2, ele está indo no sentido oposto. E eu sei o valor da corrente. O que eu posso tirar disso? Eu já tiro a primeira equação da minha análise de malha. Então, eu vou colocar aqui como uma observação. E aí, a gente sabe que o nosso I3 menos o nosso I2, ele vai ser igual ao valor da corrente, que é o 0,25. E essa daqui vai ser a nossa primeira equação
do nosso sistema. Bora agora, então, começar a nossa análise e olhar para a malha 1. Então, vou colocar aqui do ladinho. Malha 1. A malha 1, eu vou começar a percorrer ela a partir desse pontinho aqui embaixo. Então, seguindo o fluxo da corrente. A corrente, ela está subindo. Quando ela chega aqui na minha fonte, ela passa primeiro pelo polo de menor potencial e depois pelo polo de maior potencial. Logo, eu estou tendo uma elevação. Como eu estou fazendo uma soma de quedas, quando eu falo de análise de malha, então, esse 40, ele vai vir negativo, já que ele está sendo uma elevação e não uma queda. Então, vai vir menos 40. Continuei seguindo o fluxo da corrente. Cheguei no resistor de 20 ohms. Vou colocar mais 20, porque quando eu tenho resistor, eu tenho queda. E como está no mesmo a corrente I1, ela está no mesmo sentido da corrente que eu arbitrei, então eu vou manter a expressão que está dentro do parênteses. Vai ficar I1 menos I2. Depois, vou continuar seguindo o fluxo da corrente I1, mais o resistor de 20 que eu tenho aqui embaixo. Como está no mesmo sentido, mantenho a equação que está dentro do parênteses. I1 menos I3. Terminei o meu caminho, igualo isso aqui a zero. Vou agora organizar essa equação. Se eu for organizar isso aqui, eu vou ter aqui 40 e 1 menos 20 e 2 menos 20 e 3 é igual a 40. Percebam que eu tenho múltiplos de 20 em todos os meus elementos da equação. Então, eu posso dividir tudo por 20 e simplificar ela. Então, aqui eu vou ficar com 2 e 1 menos I2 menos I3. Isso aqui vai ser igual a 2. E essa, portanto, vai ser a segunda equação do meu sistema. Agora, para eu conseguir achar uma terceira equação, já que eu tenho três incógnitas, né? O I3, o I2 e o I1, eu vou analisar não a malha 2 ou a malha 3, mas sim o laço. E por que eu vou fazer isso? Porque se eu analisar a malha 2 ou a malha 3, eu vou acabar tendo uma incógnita a mais, que é justamente o R. E aí eu vou chegar numa equação que vai acabar ficando redundante. Eu não vou conseguir sair dela em determinado momento. Então, eu vou puxar um laço laranja que vai fazer exatamente esse percurso daqui. E vou fazer a análise não de uma malha, mas a análise do laço. Vou colocar aqui como L, como são as malhas 2 e 3 juntas, eu vou colocar L, 2, 3. Vou começar a minha análise a partir desse pontinho daqui. E vou seguir o sentido do meu laço. Então, eu tenho aqui 40 ohms. Só está passando a corrente 2 por esses 40 ohms. Então, vai ser 40 e 2 mais. Descendo, aqui embaixo eu tenho um resistor de 10 ohms. Então, vai ficar 10 e pelo de 10 ohms só passa a corrente I3. Então, 10 vezes I3. Vou agora subir. Percebam, eu cheguei aqui nesse resistor de 20. A corrente que eu tinha arbitrado para ele, ela está indo em sentido oposto ao sentido do meu laço. O que é que eu faço quando isso acontece? Eu vou continuar somando, vou colocar o valor do resistor, só que eu vou colocar o sentido, os sinais, né, dentro do parênteses, invertidos. Então, vai ficar I3 menos I1. Vou continuar subindo, vou encontrar novamente um resistor de 20 ohms. Mesma lógica, está em sentido oposto, então vai ficar mais 20 e 2 menos e 1. Fechei o meu laço, isso aqui é igual a zero. E agora eu posso reorganizar a minha equação. Então, esse aqui vai ficar menos 40 e 1 mais o meu 60 e 2 mais 30
e 3 vai ser igual a 0. E aqui eu achei a minha terceira equação do sistema. Com essas três equações, eu já consigo determinar quem vai ser o I1, quem vai ser o I2 e quem vai ser o I3 por meio de análise de sistemas lineares. Então, vou fazer aqui o I1, o I2 e o I3. E só para facilitar e agilizar os nossos cálculos, aqui eu vou ter que o I1 ele é 1,875 quando eu jogo no sistema linear. Aqui eu tenho que o I2 ele é 0,75 e que o meu I3 ele vai ser igual a 1. Agora que eu tenho os valores de I1, I2 e I3, eu posso escolher qualquer uma das malhas que contém o R, então eu posso escolher a malha 2 ou a malha 3 e analisar ela substituindo os valores. Eu vou escolher aqui a nossa malha 2, mas poderia ser a 3 também. E bora fazer a análise da malha 2. Se eu seguir da malha 2, a partir desse mesmo pontinho que eu já estava seguindo antes, eu vou ter 40 vezes I2 mais. Percebam que a minha corrente 2 está indo em sentido oposto à corrente que passa pelo resistor R. Então, a gente vai botar mais o valor do resistor e o que está dentro do parênteses a gente inverte, assim como a gente fez nas nossas outras análises. Então, esse aqui vai ficar menos 0,25 mais. Também está em sentido oposto quando a corrente 2 passa pelo nosso resistor de 20 ohms. Então, eu vou colocar mais 20 e coloco aqui dentro o I2 menos I1. E isso aqui vai ser igual a 0. Reorganizando essa equação, eu vou ter que 60 I2 menos 20 I1 é igual a 0,25R. Quando eu substituo os valores de I2 e de I1 aqui, que eu já conheço, eu vou ter 60 vezes 0,75 vai ser a mesma coisa que 45. E 20 vezes 1,875 vai ser a mesma coisa que 37,5. E isso aqui é igual a 0,25R. Se eu fizer essa subtração aqui, eu vou ter 7,5 dividido por 0,25 é igual a R. E fazendo essa divisão, a gente vai achar justamente que R é igual a 30 ohms. Pronto. Vamos agora para a parte 2 da nossa questão, em que a gente vai achar o valor de R por meio do equivalente de Thevenin. Para isso, a gente precisa remover o R do nosso circuito. Ao remover o R do nosso circuito, a gente vai ficar com dois terminais de circuito aberto. Uma extremidade eu vou chamar de A e a outra extremidade eu vou chamar de B. E aqui eu tenho uma tensão de circuito aberto, em que o meu A é o polo positivo e o meu B ele vai ser o polo negativo. Legal. Bora primeiro achar então a nossa tensão de Thevenin. A gente sabe que a tensão de Thevenin ela é igual à tensão de circuito aberto, o nosso VOC. E essa tensão de circuito aberto, ela vai ser o A menos o B, ou seja, o polo positivo menos o polo negativo. Agora que a gente sabe disso, a gente precisa achar quem é o nosso A e quem é o nosso B para descobrir a tensão de Thevenin. Então, digamos que eu tenho aqui um terra. Isso aqui é 0 volts. Isso aqui é 0 volts. Isso aqui também vai ser 0 volts. Aqui eu vou ter 40 volts. Aqui nesse nó eu também tenho 40 volts. E aqui nesse nó eu tenho 40 volts. Como esse circuito está aberto aqui, eu posso observar
que é como se esses meus dois resistores de 20, eles estão em série, ou seja, estão dividindo tensão. E a mesma coisa ocorre aqui, para o meu de 40 e o de 10. Então, eu posso aplicar aqui uma fórmula de divisor de tensão para conseguir achar quem é A, da mesma forma que eu posso aplicar a fórmula de divisor de tensão para achar quem é B. E como é que eu faço a divisão de tensão? Eu tenho uma tensão, que é a que eu quero achar, que eu vou dizer que é essa daqui. Eu vou chamar esse aqui de V2, esse resistor aqui eu vou chamar de R1 e esse daqui eu vou chamar de R2. E aí eu sei que o meu V2, que é a tensão que eu quero achar, ela vai ser o resistor que a contém, ou seja, o R2, vezes a tensão total que está sendo dividida, como está indo de 40 para 0, então é 40, a tensão total, sobre a soma dos resistores. Então, aqui embaixo eu vou ter 20 mais 20, aqui vai virar 40 também. O R2, a gente sabe que é 20. Posso cortar 40 com 40. E no final, eu tenho que a minha tensão ela vai ser igual a 20 nesse resistor aqui, R2. Logo, eu sei que A vale 20 volts. Agora, bora calcular a tensão para B. Em B, a gente vai ter mesma lógica. Digamos que eu chame isso aqui de Vx. Então, eu vou ter que Vx vai ser igual a o resistor que eu contém, ou seja, 10 vezes a tensão que está sendo dividida. Você está indo de 40 a 0, eu estou dividindo 40 volts, sobre a soma dos resistores que estão participando da divisão, ou seja, 40 mais 10. Isso aqui vai dar 50. Se eu fizer esse cálculo aqui, eu descubro que o B ele vale 8 volts. E aí, voltando para cá para cima, se eu faço 20 menos 8, eu descubro que a minha tensão de Thevenin ela vai ser igual a 12 volts. A gente vai guardar esse resultado e agora a gente vai achar a resistência de Thevenin. Para a gente achar a resistência de Thevenin, a gente primeiro precisa ver se existem no circuito fontes dependentes em algum lugar. Nesse caso aqui, nesse circuito, a gente não tem fontes dependentes, a gente só tem fonte independente. E aí, já que a gente só tem fonte independente, a gente só precisa desativar as fontes do nosso circuito. A única fonte que eu tenho aqui é essa fonte de 40 volts. E é uma fonte, como a gente pode ver, de tensão. Quando eu tenho fonte de tensão e eu quero desativar, ela vira um curto. Então agora a gente vai ter uma mágica da edição. E a nossa fonte sumiu do circuito. Ela vai virar logo um curto, como a gente já tinha falado. E se ela vira um curto, não tenho nenhum elemento aqui nesse ramo, quer dizer que tudo aqui é 0 volts. Se tudo aqui é 0 volts, esse nó eu tenho 0 volts, nesse nó eu também tenho 0 volts, aqui eu tenho 0 volts e aqui eu tenho 0 volts. E agora eu vou querer que vocês observem uma coisa. Vamos olhar os terminais de cada um dos resistores. Esse resistor de 40 ohms, ele tem de um lado o terminal 0, do outro lado o terminal B. Esse de 10, ele tem o terminal 0 e do outro lado ele tem o terminal B. Percebam que os resistores de 40 e de 10, eles estão compartilhando os mesmos terminais. Então, eles estão em paralelo. Da mesma forma que esse resistor de 20 ohms, ele tem o terminal de um lado 0, do outro lado o terminal A, e esse outro de 20 ohms tem de um lado o terminal A e do outro o terminal 0. Eles também estão compartilhando os mesmos terminais, então eles também estão em paralelo. Para ficar mais claro, eu poderia redesenhar esse circuito, e ele ficaria como? Eu vou ter aqui um resistor, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Aqui, por exemplo, eu vou ter o de 20 ohms, aqui eu vou ter outro de 20 ohms, aqui eu vou ter o de 40 ohms,
E aqui os 10 ohms, tanto de 40 quanto de 10 em uma extremidade estão ligados ao terra e na outra extremidade estão ligadas ao B. Enquanto que os 2 de 20 em uma extremidade estão ligados ao terra e na outra estão ligados ao terminal A. Logo, eu consigo visualizar melhor que o 40 e o 10 eles estão em paralelo e o 20 com o 20 também estão em paralelo. Se eu fizer o cálculo disso aqui eu vou ter 10 ohms e aqui eu vou ter 8 ohms. E percebam que a resultante disso aqui está em série com a resultante disso aqui. Então, eu posso só somar. Isso aqui vai me dar 18 ohms. E esse valor aqui, o valor da resistência equivalente, quando eu desativo as fontes do meu circuito, vai ser a minha resistência de Thevenin. Agora que eu achei a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, eu vou trocar todo esse circuito por esses dois elementos e vou voltar com a minha resistência R, que era justamente o que eu queria descobrir. Então, bora agora para o nosso circuito equivalente. Para montar o circuito equivalente, a gente vai ter, então, a nossa fonte de tensão de Thevenin. Aqui vai vir o resistor de Thevenin e o resistor R. Aqui a gente tem R Thevenin, que como a gente já viu, vale 18. Aqui a gente vai ter nossa fonte, que como a gente já viu, né, a tensão de Thevenin, ela vale 12 volts. E aqui a gente vai ter o nosso resistor R. E lembra que a gente viu que a corrente que passa por R, ela é de 0,25 A. E isso foi dado pela própria questão. Como aqui eu só tenho uma malha, então a corrente da minha malha, ela vai ser igual a 0,25 A. E pela lei de Ohm, eu posso escrever a equação dessa malha. Eu sei que o V Thevenin vai ser igual a o R Thevenin mais o R vezes o I, que é a corrente de malha. A gente já sabe quem é o V Thevenin. V Thevenin é 12. A gente sabe quem é o R Thevenin, que é 18 mais R. E a gente sabe quem é o I, que é o 0,25. Fazendo a distributiva, eu vou ter aqui 12. Vou jogar 18 vezes 0,25, vai dar 4,5. Se eu jogo esses 4,5 para o outro lado, subtraindo, vai ser igual a 0,25R. 12 menos 4,5 vai dar 7,5. E esse valor dividido por 0,25 vai ser o nosso valor de R, que vai dar 30 ohms. Então, a gente pode ver que a gente achou o mesmo resultado na letra A e na letra B por dois caminhos diferentes, encerrando assim a resolução da nossa questão. Muito obrigada por terem assistido o vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima.